Olá amigos, eu sou o professor Mauro Zelini, estamos com mais um programa Wellness em Foco. Bom, você deve estar nos acompanhando no nosso site, no CTM, no Treinamento Multifuncional. Bem, o programa Wellness em Foco, ele foi estruturado com o principal objetivo de passar para você, profissional da área da saúde, profissional de educação física, médico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, para que você tenha informações com bases científicas, fundamentado no que a ciência está trazendo de novo, nas mudanças, e são muitas, e principalmente baseado na experiência. Todos aqueles que nós trazemos aqui são profissionais de renome, de reconhecimento na área em que atua e principalmente tem uma larga experiência prática. E eu estou aqui com a minha querida aluna, ex-aluna profissional, Marinês. Se apresenta, Marinês. Ai, Mauro, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. E, gente, eu conheço o Mauro quando eu fiz a USP, né? A faculdade. Nossa, nos eu sou anos 70, né? Não, o meu 80. Eu sou da primeira turma de 4 anos, de 1980. E me formei em 83. E eu conheci o Mauro, que nós todos ficamos apaixonados por ele. E ele dava ginástica infantil. Isso. Só que nesse tempo você já falava da ginástica aeróbica. Gente, já sempre foi um inovador, 100 anos à frente do nosso tempo, né? E aí, depois eu te conheci quando você me levou para trabalhar na Companhia Atlética. Exatamente. Que foi pós-runner. Foi pós-runner, em 86, 87. Mas eu conheci o Mauro na Runner, quando você era um dos sócios da Runner. Isso. Também, porque eu trabalhei lá na Runner. Mas primeiro eu trabalhei na Companhia Atlética, você já tinha saído da Runner nessa... Isso, estava na companhia. Exatamente. Como aluna da Runner, você estava sempre por lá, sempre, nossa, sala bombando, a mulherada, ai, babando, até hoje. Uma coisa fantástica, ginástica. Até hoje, é mesmo. Super sucesso, como sempre. E depois, na companhia, foi quando o Mauro me convidou para trabalhar lá e trabalhei como professora. E eu fiz alguma coisa no livro seu, né, Marinês? E fez uma dedicatória, assim, exatamente. Isso. Eu não podia deixar, né, gente? Eu me lembro quando você fez, olha, minha memória é boa, viu? Quando você fez o curso de especialização com o Edson Claro. Exatamente. O Edson Claro foi o que abriu a mente no sentido... O nosso saudoso amigo, o professor Edson Claro. Edson Claro, do método Dança Educação Física. Que mudou o conceito da dança na educação física. Bem, exatamente. Vocês estão entendendo por que eu trouxe a Marinês aqui? Porque ela tem história para contar, sabe? E a Marinês tem nós vamos fazer 3 programas. Você anote aí, são 3 programas. Esse primeiro programa nós discutimos aqui em off, né? No backstage, foi uma discussão muito legal, porque a Marinês, em determinado momento da carreira profissional dela, que é fantástica, que ela passou por diferentes etapas até estar no patamar que ela se encontra hoje, mas teve um momento, né, Marinês, que você, cuidando das suas alunas, você começou a questionar assim, as questões da fisiologia, da biomecânica, e você viu que não era só isso. Exatamente, porque quando eu comecei a fazer o curso com o Edson Claro, ele já abordava muitas coisas de bioenergética, de Lowen, de antiginástica, e já começou a me abrir um outro universo. E eu via que tinha alguns alunos que a gente dava atividade física, porque eu era professora de ginástica e de dança, eles conseguiam resultado. E outros morriam na praia. Eu falava, gente, o que está acontecendo? O que diferencia uma pessoa da outra? Ah, tá, perseverança, disciplina, organização, mas isso, Mauro, não respondia. Eu falava assim, tem alguma coisa que nós fazemos que depende não de mim mais, depende do outro. E eu preciso descobrir o que é que eu aciono que faz um determinado grupo de pessoas ter sucesso, alcançar resultados, e o outro grupo não. A gente perde esse outro grupo por desânimo, por pressão, por estresse. Marinês, você está levantando uma questão, pessoal, muito interessante. Veja, é o mesmo exercício, o mesmo gênero, sexo feminino ou masculino, exato, mesmos objetivos de emagrecer, a professora é a mesma, os mesmos exercícios, mas a resposta fisiológica é a mesma. Se eu faço 15 repetições, o meu corpo... Sim. Só que, veja, a Marinês levantou um aspecto muito interessante, pessoal, além da mitocôndria. É verdade. Não é verdade? Vocês estão entendendo o que ela colocou aqui? Você que é um gestor de academia, você que é um personal, que o exercício,
é fenomenal, mas ele tem que ir além desses aspectos que são importantíssimos. Tudo que nós fazemos sem dúvida, tem uma base fisiológica, biomecânica, neurológica, agora neurocientífica, eu vou falar isso depois. Mas conta um pouco mais dessa sua angústia. Então, o que você descobriu? Aí eu ficava pensando assim, eu como professora tinha que ter uma metodologia que abrangesse a pessoa de uma forma integral. E naquele momento eu tinha as coisas do Edson Claro, que eu comecei a usar, que tinha a ver com um pouco de relaxamento, com um pouco de mentalização, mas mesmo assim, Mauro, eu não conseguia ainda transformar aquelas pessoas para que elas alcançassem o resultado. Aí eu via que algumas pessoas começavam a fazer atividade física também e mudavam o estilo de vida. Então, a pessoa estava, por exemplo, acima do peso, chegava lá toda relaxada para fazer a aula, cansada, reclamando da vida, o dia estava ruim. Eu falava, nossa, o humor da pessoa aparecia na roupa e no jeito dela. A roupa escura, o cabelo desalinhado, aquele camisetão comprido para esconder o excesso de peso. À medida que ela ia entrando em forma e emagrecendo, Mauro, é como se acendesse uma luz. Ela ficava... que palavra maravilhosa. A energia expandia. Isso. A pessoa ficava super animada, arrumava namorado, mudava de emprego. Eu falava assim, uau, olha o potencial. Eu conheci algumas que mudaram de marido. Também, mas é verdade. Mas é claro, é verdade. Você começa a melhorar, né, Marinês? Começa a incomodar, não? Começa a incomodar. Você notou isso, Marinês? É verdade. E tem algumas pessoas, e foi até bom você falar isso, Mauro, que essas pessoas mudavam e algumas delas paravam no meio do caminho, Mauro. Não seguia? Não seguia, eu vou te falar por quê. Alguns eu fui atrás, né? Falei assim, escuta, não vem me falar que é falta de tempo, não vem me falar que você está trabalhando muito, porque todo mundo trabalha muito, todo mundo está com esse problema de tempo e estressado. E isso, olha, 20 anos atrás. E aí, sabe o que eles me falavam? Ah, eu estou ficando muito bonito e a minha esposa está com ciúmes. Ah, é verdade, Mauro. Eu posso dizer... Pessoal, olha o que a Marinês está colocando. Você sabe que a alegria, a felicidade, a luz incomoda os trevosos? É verdade, Mauro. Se vocês começam a transmitir alegria, entusiasmo, as pessoas fogem. Se você chega triste, né? Todo mundo vê o que aconteceu, Marinês, nossa, os urubus. Mas que coisa, que história fantástica. Eu vivenciei isso, mas conta um pouco mais sobre essas mudanças, Marinês. Então, e aí, Mauro, eu começava a prestar atenção que, assim, algumas pessoas não conseguiam porque era demais para elas, então elas desistiam. E começava a arrumar um monte de desculpa, aquelas desculpas, né, super esfarrapadas. Um grupo conseguia e eram automotivados e felizes e se transformavam. E o outro grupo, que é esse que eu estou te falando, desistia não por eles, desistia pelo cônjuge ou pelos filhos. Porque, assim, uma das pressões que, às vezes, o outro cônjuge tem não é direta, de ciúmes. Mas, você está indo para a academia para largar os seus filhos, você nunca tem... Então, essa chantagem emocional também afetava os meus clientes. E eu falava assim, gente, eu estou perdendo meus clientes... Mas não é por falta, ele mesmo, não é por causa do dinheiro, não é por causa do dinheiro, não é por falta de tempo, nem excesso de trabalho. Tinha todos esses fatores que envolviam e eu falava assim, uau, como que eu vou trabalhar isso? Como que eu vou interferir na vida dessa pessoa? E foi por isso, Mauro, que eu fui buscar, então, as respostas na área comportamental. Estudei a psicologia positiva e tudo que é comportamental que eu comecei com o nosso querido Edson Claro. Depois fui buscar a neurociência para descobrir como que o nosso cérebro funciona e aí eu fui buscar a física quântica para descobrir como a mente funciona através de todo esse contexto social. Então vocês estão vendo que nós estamos dando a dica para os nossos próximos programas. Mas, então, Marinês, eu acho que você levantou uma questão muito importante para os profissionais de educação física, para o personal trainer, para o professor de ginástica em grupo, né? Esta questão que transcende o biológico, que transcende o físico. Então, nós estamos inseridos num contexto socioafetivo, vamos chamar assim, emocional. Eu não gosto da palavra psicológico, eu gosto de psicológico, psicologia, a ciência. Não. Mas é essa parte do emocional. Então, hoje, quer dizer, os estudiosos, né, falam sobre inteligência emocional. Hoje se fala em inteligência socioafetiva, né? Então, veja que o que você me mostrou, né, Marinês, é uma distorção da inteligência socioafetiva, né? O ciúme,
o crescimento do outro. Gente, o exercício é poderoso, hein? É poderoso, Mauro. Meu é Deus poderoso. do céu. Se as pessoas soubessem o que ele alavanca na vida, na mente, na energia, nossa, Então, Marinês, nesse primeiro bloco desse nosso programa, né, então, eu percebi que você foi então em busca, você foi complementar a sua área de conhecimento. Sim, você se sentia segura em fisiologia, Sim, em anatomia. biomecânica, anatomia, em Perfeito. metodologia do treinamento, mas lhe faltava então uma compreensão do ser humano de uma forma mais holística, mais ampla. Sim, eu precisava buscar coisas que a faculdade não tinha Claro, me não dado. tinha E a faculdade tinha me dado muita informação. Então eu entendia tudo de corpo, mas eu não entendia nada do ser humano. Isso que é a verdade. Olha, a Marinês está levantando uma questão e eu tenho conversado muito isso na faculdade onde eu trabalho, com os alunos, porque sabe o que acontece? Quando a gente é jovem, todos nós já fomos, né, continuamos jovens, né? Quando nós não temos experiência, veja, Marinês, depois de quanto tempo você percebeu essas questões? Não foi logo de imediato? Não, Mauro, não foi, até porque... Quantos anos? Você tinha uns 8, 10 anos de experiência? Não, Mauro, olha, mais, viu? Eu vou te falar que isso... Eu me formei em 83, aí deu 10 anos aproximadamente, eu comecei a ter esses questionamentos, porque eu comecei a ver as mudanças, mas não explicava as mudanças. Foi aí que eu, logo em 84, eu conheci o Edson Claro, que já colocou a sementinha da dúvida, mas no Brasil a gente não tinha essas respostas, né? Praticamente a neurociência chega aqui no Brasil praticamente em 2000. Então foi quando eu realmente fui buscar as respostas. Então, mas levou uns 10, 15 anos. Então, vocês estão compreendendo a palavra mágica experiência? Então, quando nós temos pouca experiência, nós nos sentimos mais seguros usando as metodologias, as ferramentas, o domínio fisiológico, biomecânico, o treinamento. Então, a nossa visão não é errado. Não, não. A nossa visão é muito anatômica, anátomo-fisiológica e biomecânica. Né? Agora, na medida em que a experiência, a vivência vai acontecendo, nós vamos ampliando a nossa capacidade. E a Marinês teve uma atitude, sabe, fantástica. Você abriu o seu sentir. Sim. Você abriu a sua mente e o seu sentimento para buscar novas informações. Então, sabe, você que está nos assistindo, que já tem mais 10 anos de experiência, trate de tirar o bumbum da cadeira, sabe? E de ficar só consultando o Guru Google com os exercícios e vai procurar entender um pouco mais o ser humano como a Marinês fez. Puxa, que maravilha, né, Marinês? E o que você, quando você mudou, o que você viu na prática quando você teve essas ferramentas? Olha, o que eu vi na prática foi que eu consegui agora, através de mais esse conhecimento, transformar a vida da pessoa, sem invadir a vida da pessoa. Então, eu já sabia exatamente, Mauro, o momento que ela ia desistir e por que ela ia desistir. Você já tinha os indicadores? Já tinha os indicadores. Isso não quer dizer, Mauro, que eu fiz terapia neles, que eu fiz psicologia, nada. Simplesmente com conversa, percebendo que ele mudava a frequência, começava a faltar, arrumava desculpas, eu tinha já as ferramentas da neurociência para trazer esse cliente de volta, para que ele continuasse mudando a vida dele. Então, o que facilitou é que agora eu tinha mais um escopo de ferramentas para conseguir mais resultados ainda com esse meu cliente. Bom, olha, eu acho que a mensagem foi dada, não? O nosso programa está terminando, mas olha, nós temos mais 2, hein? Você na sequência, nós vamos dar continuidade nesse nosso programa. Mas eu gostaria de já agradecer a Marinês e já ter o convite aqui para os próximos programas, mas abordando, né, ou realçando essa questão, sabe, Marinês, dessa busca do conhecimento. Às vezes, sabe, Marinês, os profissionais me perguntam, mas professor, eu para entender o aluno preciso fazer psicologia? Não, eu não fiz psicologia. Não. Sabe, não é essa questão, porque você não vai fazer um atendimento psicológico, medicamentoso, tratamento. Compreender o ser humano precisa ter bom senso, sensibilidade, abrir o seu coração e, obviamente, estudar aquelas informações científicas que correm paralelo à nossa formação. Então, a Marinês já deu algumas pistas. Lá no terceiro programa eu vou pedir para dar algumas dicas. Olha, que livro você lê, que caminho, algumas orientações didáticas. Marinês, nós estamos terminando o nosso programa. Que fantástico, mas nós continuamos. Você vai nos ver com a mesma roupa. Não é porque nós não tomamos banho, não. É que nós aproveitamos e fazemos esse nosso programa em blocos. Porque você que está nos assistindo, né, Marinês, aí na telinha do computador, 15 minutinhos, né? Tá bom, né? É um tempo bom para depois você
e ver outras coisas. Tá bom, Maria? Muito agradecido pelo seu tempo. Eu que agradeço. Fantástica a sua colocação. Adorei os casos. Eu gosto muito esse ensino baseado em casos. Isso é fantástico, porque são poucos os livros que tratam de estudo de casos. E a experiência da Marinês no dia a dia, com uma sólida fundamentação científica, dá esse sucesso que ela tem. Tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, até o nosso próximo programa. Um abraço.